A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meu nome é Suelen, sejam muito bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma mulher que a história dela está lá em Mateus 9, a partir do versículo 18. E para você entender um pouco da história dessa mulher, era uma mulher que tinha muitas posses, ela tinha muito dinheiro, porém era uma mulher que ela foi acometida por uma enfermidade. Essa enfermidade é um fluxo de sangue. Talvez se você não possa entender um fluxo de sangue, ela teve uma hemorragia. E aí ela tentou de diversas maneiras sanar essa hemorragia. Então ela gastou tudo o que ela tinha, todo o dinheiro que ela possuía, tentando receber a cura. E isso também nos dá um alerta. Porque às vezes nós estamos precisando de uma cura. Às vezes a gente está com vazio dentro de nós e a gente quer preencher ele de diversas formas. Às vezes queremos preencher ele com bebidas, drogas, com comida, com amizades erradas, com relacionamentos que não são da vontade de Deus, até mesmo com a religião. A gente tenta sanar com coisas que na realidade a única coisa que precisamos é tocar em Jesus. E ela soube aproveitar a oportunidade. E isso fica uma pergunta para nós. O que estamos fazendo com as oportunidades que o Senhor Jesus nos proporciona dia após dia? Ela já tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. Ela era uma pessoa rejeitada. Era uma pessoa excluída, porque naquela época não podia, uma mulher que estava nas condições dela não podia estar no meio da sociedade, ela tinha que ficar afastada, porque ela era considerada impura. Então ela teve que ultrapassar tudo isso. E a palavra começa a dizer que Jesus ele tinha acabado de vir de um jejum. Quando ele estava passando, chegou até ele um homem, e esse homem pediu para que Jesus fosse à casa dele, para que Jesus pudesse ver a filha dele, que a filha dele estava necessitada. E quando Jesus estava indo até a filha dele, nesse percurso tinha uma multidão que o seguia, porque aonde Jesus estava existia uma multidão. E como você vai ver, a Bíblia não relata nessa história, mas parafraseando e seguindo também as outras histórias, sempre onde tem multidão há bagunça, onde tem bagunça há um zum. Então chegou no ouvido dessa mulher que Jesus estava passando por lá. E ela aproveitou a oportunidade. Ela falou: peraí, eu já gastei tudo que eu tenho. Jesus ele já curou muitas coisas. Então, se ele pegou, ele falou para um cego, veja, ele cuspiu no chão, fez o lodo, passou nos olhos do cego, os olhos viram. Por que então ele não pode me curar? Não, eu vou lá, eu tenho fé, eu não vou precisar falar com ele, porque eu sei que eu sou impura. Eu vou simplesmente tocar nele. Talvez essa seja o seu pensamento, ou deveria ser o meu e o seu pensamento. A gente tem que entender que nós precisamos apenas tocar em Jesus. A gente precisa apenas da presença dele. Ela teve fé que se ela tocasse na orla, a orla, ela é a barra. Então se ela tocasse na barra, aquela barra que fica na camiseta, no vestido, no caso dele, naquela época eles usavam as túnicas, os vestidos. Então se ela tocasse simplesmente num tecido, mas que se fosse no tecido de Jesus, ela iria ser curada. E a Bíblia diz que ela então foi. Ela rompeu com a multidão, ela não ligou que a multidão estava lá. Ela podia ser apedrejada, ela podia ser presa, ela podia ser morta. Afinal de contas, ela foi se rastejando. Talvez você que seja homem esteja vendo esse vídeo não possa entender muito bem, mas nós mulheres conseguimos entender a aflição dela. Ela já estava fraca, porque ela estava há 12 anos
saindo sangue dela sem parar, sem parar, sem parar. Então ela já estava fraca, o corpo dela já estava debilitado, ela já não era uma pessoa que devia ser forte. Teve muita gente que deveria também apontar ela, fora as pessoas que nem estavam vendo. Ela estava ali se arrastando entre a multidão. Ela não foi chegando nele e depois ela se inclinou embaixo e tocou. Não! Ela foi se rastejando. Então, naquela época a gente estava falando de uma época onde o chão era pó. Então ela estava ali comendo pó, ela estava ali com aquele... toda suja, ela era uma mulher de posses, ela estava ali se humilhando diante de Deus. E a gente já viu aqui que quando a gente se humilha diante do nosso Senhor, o milagre acontece. E com ela não foi diferente. Ela começou a se humilhar, ela foi lá, e quando ela ousou, que ela tocou em Jesus, não foi Jesus que tocou nela, ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, no mesmo instante, Jesus para. E Jesus pergunta: quem é que me tocou? Talvez para você não consiga entender o mistério. Mas os discípulos falaram assim para Jesus: Mestre, a multidão está te apertando e você pergunta: quem é que te tocou? Não basta apenas seguir Jesus, porque isso a multidão já fazia. Não basta tocar em Jesus aleatoriamente, porque isso a multidão já fazia. Porque todos tinham um milagre, todos queriam receber uma cura. Mas o que diferencia aquela mulher da multidão, e o que tem que diferenciar eu e você daqueles que apenas seguem a Jesus, é a fé e a consciência que nós temos que Ele é nosso único Salvador, que Ele é o nosso caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e só Ele pode nos curar e preencher o vazio que está aqui dentro. Só através dele nós vamos adquirir a cura. Ela tinha tanta fé, tanta convicção, que se ela tocasse na orla, ela foi. E ela rompeu com a multidão, ela rompeu com os medos, ela rompeu com os traumas, ela rompeu com tudo e tocou em Jesus. E ele sentiu, porque na hora saiu virtude dele e ele parou. O que ele estava fazendo, o alvo não era ela, o alvo era outra, era a cura de outra pessoa. Mas ela ousou aproveitar a oportunidade. E hoje, o que eu e você estamos fazendo com a oportunidade que nós temos de adorar Jesus? A oportunidade que Ele nos dá dia após dia. Porque não é a vida que dá a oportunidade, porque quem tem a chave da vida e da morte é Jesus. Então Ele que nos dá o privilégio da vida e é Ele que nos dá a oportunidade. Então o que eu e você estamos fazendo? Por que será que a gente ainda não recebeu o nosso milagre? Será porque ainda não é o tempo de Deus? O que pode acontecer? Ou será que é porque nós não estamos tocando como se deve? Nós não estamos nos tocando humildemente, com o coração aquebrantado, ou não só estamos tocando mesmo por tocar? Ela tinha um alvo, ela tinha um propósito. Ela não quis tocar para se aparecer, ela quis tocar para ser curada. E através disso, houve a manifestação da glória e do poder de Deus através da vida dela. E quando há a manifestação da glória de Deus, a glória do Senhor aparece. É simples assim. E naquele momento, ela também teve uma outra ousadia. Ela falou: Senhor, fui eu quem te toquei. Talvez seja algo simples para você. Ela falou que tocou. Não. Nós estamos falando de uma mulher que ela era impura. Nós estamos falando de uma mulher que, como ela estava como ela estava sofrendo por aquilo, talvez ela devia estar toda machucada, toda suja, porque ela foi se rastejando. Talvez ela poderia estar suja também, poderia estar com sangue. Ela poderia estar fedendo, porque o sangue ele fede. Ela poderia estar com dores, ela poderia estar com medo. Mas ela sabia que ela não tinha nada a perder. Porque com Cristo é assim. É vencer ou vencer. Com Ele não tem meio termo. E quando Jesus passa, ela sabia.
Quando Jesus passa, tem um hino que eu gosto muito, que ele fala, passa Jesus, porque quando Jesus ele passa, algo diferente acontece. Ele endireita o que tem que endireitar, ele limpa o que ele tem que limpar, ele cura o que ele tem que curar, ele sara o que tem que sarar, ele restaura o que tem que restaurar e ele salva o que tem que salvar. Então você tem que pedir para o Senhor Jesus passar. Passa aqui, Senhor, para que eu possa te tocar. Passa, Senhor, para que eu possa só tocar. Passa na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, na minha vida financeira. Passa, Senhor Jesus. Pede para o Senhor Jesus passar onde precisa. Porque quando ele passa, algo diferente acontece. O manifestar da glória do Senhor. E não adianta apenas ele passar. Ele tem que passar e você vai tocando. Você vai tocando nele. Porque foi isso que ela fez. E sabe qual foi a resposta de Jesus? A gente vai ver lá. No versículo 22 diz assim. Tenha bom ânimo, filha. Olha, Jesus é lindo, gente. Ele é incrível. Ele a chamou de filha. Ela estava sendo rejeitada durante 12 anos. Excluída da sociedade, dos familiares dela durante 12 anos. Ninguém queria ficar perto dela. Mas Jesus não. Jesus a chamou de filha. Sabe por quê? Porque ele pega aqueles que ninguém quer. Ele pega aqueles que são rejeitados. Aqueles que são esquecidos. E os chama de filho. E ele disse para ela, tenha bom ânimo. Ele fala para mim e para você hoje, tenha bom ânimo, minha filha. Tenha bom ânimo, meu filho. Sabe o que significa bom ânimo? Fique em paz. Muda esse semblante, muda esse humor. Você é meu filho. E ele, como todo bom pai, não vai deixar a gente ao relento. E ele diz assim, tenha ânimo, filha. A tua fé te salvou. Ela não queria ser salva, ela só queria ser curada. Mas a fé que ela tinha era tão forte. Porque com Deus é assim, quando a gente abre a porta para Ele e dá liberdade para Ele agir, Ele faz muito além. Porque o que Ele tem para minha vida e para sua vai muito além. A Bíblia diz que os nossos olhos não viram, nem chegou aos nossos corações. É o que Ele tem para mim e para você. Ela queria uma cura. Era o que ela queria. Mas ela foi acolhida por um pai de amor. E ela também foi salva. E ainda disse. E a Bíblia ainda diz que imediatamente ela ficou curada. Não foi depois não, não foi daqui a 3 meses. Não é esperar não fazer o efeito, foi na hora. É isso que Deus tem pra minha vida e pra sua. Quando nós tocarmos nele como se deve, ele vai nos curar como só ele sabe curar. Nenhum remédio é instantâneo. Nenhum. Mas Jesus é. Nenhum namoro, nenhuma droga, nenhuma amizade, nem nada nos cura por completo. É passageiro, é momentâneo. Jesus não, é permanente. A Bíblia diz que Jesus seguiu o seu caminho. Mas a história dessa mulher ficou conhecida. Porque todos lá conheciam quem ela era. E assim também Deus vai fazer na sua vida. Todos conhecem quem você é, às vezes pelos seus fracassos, às vezes pelas suas más escolhas, às vezes pelos seus traumas, pelas suas feridas. Mas a partir do momento que você ousar tocar em Jesus, pode ter certeza, eles vão te conhecer, não mais pelo quem você era, mas sim por quem você é em Jesus. Porque você foi uma pessoa que ousou e aí vão ver a mudança que Jesus fez através da sua vida. Porque muitas vidas foram impactadas através de um toque de uma mulher. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer tocar em mim e você. E a partir do que ele tocar em nós, haverá mudança, não apenas na nossa vida, mas também de todos aqueles que nos rodeiam. Até o próximo vídeo.